Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago todas as minhas leituras do mês de abril. Lá no comecinho do Veda eu fiz a minha meta de leitura pra abril e obviamente eu não cumpri. Eu falei que era uma meta meio audaciosa e de fato foi. Não só o Veda, tive trabalho, prova da faculdade pra fazer, então assim, daqueles 9 livros que eu propus ler durante o mês eu li 5, que tá bom considerando toda a correria. E hoje eu vim mostrar então esses 5 livros pra vocês. O primeiro deles acabou entrando no meu top 10 nacionais favoritos, vai ser lançado agora pela editora Verus. Eu fiz a leitura do livro independente e é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Aqui a gente vai ter então uma mistura de thriller psicológico e policial. Vai contar a história do William, que é um psicólogo que acaba recebendo uma proposta um tanto quanto complicada, que vai mexer com o senso ético e moral dele. O William, ele sempre foi um estudioso da maldade humana e ele passa então a ter a chance de estudar isso a fundo, só que para ele poder fazer isso, ele vai passar por um grande dilema. Quem propõe esse estudo para ele é o David, que sofreu um grande trauma quando ele era criança. Ele viu os pais dele serem assassinados e agora ele quer repetir essa experiência com outras 5 crianças para que o William possa estudar essas 5 crianças durante o crescimento delas e ver como vai se dar o desenvolvimento dessa maldade, se isso partiu então do trauma que elas sofreram ou não. Paralelamente, a gente também vai ter uma investigação policial acontecendo ao redor desses crimes e enfim, a história parte daí. O Gustavo, ele tem uma escrita que é muito envolvente, é muito fluida, então logo desde o início você começa a ler e você já tá imerso ali na história e você se vê então questionando junto do William o que fazer ou não. Isso acho que foi o que eu achei mais legal do livro, esse nó que ele dá na sua cabeça, que te faz questionar então tanta coisa, ao mesmo tempo que vai proporcionar uma leitura completamente instigante e envolvente. O segundo livro que eu li no mês já tem vídeo resenha dele aqui no canal e foi Los Angeles, da Marian Keyes, que é o terceiro livro da série das irmãs Walsh. Aqui a gente vai ter a história então da Meg, que é a mais certinha das irmãs, é aquela que sofre bullying porque ela é a única ovelha branca no meio das ovelhas negras e ela passa por uma situação um tanto quanto inesperada para a família. Ela se separa do marido dela e não simplesmente se separa repentinamente, como também ela resolve ir para Los Angeles passar um tempo com uma amiga dela que é roteirista e enfim, ninguém esperava essa atitude dela. O que eu gostei do livro foi principalmente a gente poder acompanhar essa história da Meg por uma outra perspectiva, a perspectiva dela. Então a gente não simplesmente vê mais ali aquela certinha, a gente entende o outro lado dela, vê que as coisas não são necessariamente assim. O livro também ele vai ter vários flashbacks, então que vão contar o porquê dela ter se separado, qual foi essa história no casamento dela, e foi isso que eu mais gostei, os questionamentos que ela faz com relação então ao casamento, a própria relação ali dos dois. E mesmo ao final, chegando, eu acho que a Marian Keyes ela conseguiu tocar num ponto que é muito importante, que precisa ser discutido e que faz com que a gente avalie a situação sem aqueles olhos de julgamento. A gente compreende a situação pela qual ela passou. E isso foi o que eu mais gostei do livro, que acabou me surpreendendo, porque eu não esperava essa temática aqui, que não dá pra eu falar, senão eu dou spoiler pra vocês. Com relação ao desenvolvimento como um todo do livro, em algumas partes eu achei que o livro assim se desenvolveu de uma maneira um pouco mais lenta, mesmo que com passagens divertidas. Às vezes eu sentia falta um pouco mais de história, tanto que eu gostava mais de quando a gente tinha os flashbacks ao invés do momento presente ali da narrativa. Mas de qualquer maneira foi uma leitura bastante gostosa. O terceiro livro que eu li no mês era um que eu tava doida pra ler, que vocês já estavam me falando pra ler o quanto antes, e que também foi o livro que eu fui desafiada pela minha gêmea, a Pá do Livros e Fuxicos, pra ler esse ano no nosso desafio das gêmeas. E foi o A Promessa da Rosa, da Babi Assett. Aqui a gente vai ter a história da Kathleen, que é uma jovem da aristocracia, porém ela é extremamente idealista, e ela vai contra muito desses ideais que são impostos a ela. Ela não quer levar uma vida de imposição, ela quer seguir as próprias paixões, as próprias idealizações. E é justamente por conta disso que ela acaba se envolvendo numa situação tanto quanto complicada. Quando ela acaba se apaixonando, a vida dela muda completamente. O que eu mais gostei aqui do livro, além da escrita da Babi Assett ser extremamente envolvente, foi justamente ver como a mulher era extremamente mais oprimida aqui então no século XIX. Quando a gente lê romances de época, por mais que a gente veja essa diferença no tratamento, né, de homens e mulheres, essa diferença ela não é tão forte, ela não é tão tapa na cara, sabe? Normalmente a gente tem uma romantização muito maior dos acontecimentos, e eu acho que a Babi Assett se aproximou muito mais, assim, da crueldade que era, e o que
eu mais gostei do livro foi a própria protagonista, a força dela, ver como ela enfrenta as situações, como ela vai assim do fundo do poço e como ela encontra uma maneira de continuar. Isso tudo dá uma força muito incrível pra história. Só que esse também foi um livro que quando eu terminei eu não sabia dizer se eu tinha gostado ou não, porque eu odiei o romance da história. Eu odiei o mocinho e eu não consigo assim achar uma história de amor bonita, justamente por conta do mocinho, que eu não gostei nem um pouco das atitudes dele, de tudo que ele faz ao longo do livro. Então assim, o romance, o amor não conseguiu me conquistar, e foi por isso que eu acho que esse livro não entrou assim pelos meus nacionais favoritos, porque essa história de amor não rolou pra mim. Ainda que por um lado eu entenda que na época em que tudo acontecer seria muito difícil, né? Então a gente ter um mocinho que aceitasse a mocinha aqui do jeito que ela é, como a gente tá acostumado a ver, né, nos romances de épocas, então eu acho que isso foi mais fiel. Ainda assim me fez odiar o protagonista. Penúltimo livro que eu li no mês foi uma adaptação moderna de Orgulho e Preconceito e foi o Primeiras Impressões, que eu li em e-book, que agora também tá sendo relançado pela editora Pedra Azul. Aqui então a gente vai ter a história de Orgulho e Preconceito sendo recontada em tempos atuais, misturando um pouco de Brasil com Estados Unidos, que são os cenários aqui da história. A Laís, ela tem uma escrita também que é bastante gostosa, então é muito fácil de você fazer a leitura. O que eu acho que talvez eu não tenha gostado mais assim do livro é que, como ele é uma releitura nacional, eu acho que eu esperava ver mais do Brasil, eu esperava ver mais essa contextualização. E também assim, por ser algo moderno, por ter passagens que talvez sejam mais leves, eu acho que eu esperava também uma adaptação maior nesse sentido, em termos de linguagem. Tinham momentos que eu achava assim, às vezes a linguagem um pouco mais rebuscada, remetendo mesmo ao Orgulho e Preconceito, e que eu acho que acabou destoando um pouco da narrativa pelo contexto em que ela tá. E o último livro que eu li no mês foi uma leitura incrível e que eu fiquei assim surpresa dela não ter mexido mais comigo. Acho que eu consegui botar um escudo ali pra me proteger e fazer a leitura sem me envolver tanto emocionalmente. Foi O Último Adeus, da Cynthia Hand. Aqui no caso a protagonista tá passando por um momento bem complicado de luto. O irmão dela cometeu suicídio e ela e a mãe estão tendo então que enfrentar esse momento pós-morte dele, e ela tá passando por tratamento psicológico, passando com um terapeuta, e ele sugere que ela comece a escrever um diário pra poder compartilhar as emoções dela, já que ela tem muita dificuldade de falar, de colocar pra fora, de externalizar mesmo esses sentimentos dela. A grande questão é que ela passa a sentir a presença do irmão, ela e a mãe dela, e ela não sabe se elas estão ficando loucas, se ele é um fantasma, o que é aquilo que elas estão percebendo na casa. E a gente então vai tendo todo o livro se desenvolvendo, mostrando ela lidando com esse luto. Às vezes a gente tem uns flashbacks também que vão mostrando como era a vida do irmão dela. Mas que a questão do suicídio seja muito importante aqui na história não é o foco, porque a gente não tem a história sendo contada pela perspectiva do irmão dela, então o que o levou a cometer suicídio, mas sim a perspectiva dela, como ela está lidando com o luto, como ela está lidando com a perda. E eu acho que isso foi essencial aqui, porque durante as nossas vidas a gente invariavelmente vai acabar lidando com algum tipo de perda. Cada um lida com isso de uma maneira diferente, sente isso de uma forma diferente, e eu acho que é muito bom quando a gente consegue encontrar algo que vá mostrar esses sentimentos, que vá mostrar que isso é natural. De certa forma, cria uma identificação. Contem pra mim que livro vocês leram nesse mês e deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam dessas minhas leituras. Vamos torcer pra que em maio eu consiga ler um pouquinho mais. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever e acompanhar todas as novidades. E não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até o próximo vídeo.